Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sabrina Biar Jorge. Eu sou orientada pelo professor Dr. Jarbas de Mesquita Neto, do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências, do Núcleo de Epistemologia e História da Ciência da Unirio. O nosso trabalho está dentro do projeto chamado O Desenvolvimento das Biociências, e o que vamos apresentar hoje chama-se Principais Modificações Epistêmicas das Ciências Naturais no século XIX. A ciência pode ser entendida a partir de diferentes perspectivas. A gente tem os campos disciplinares e a gente tem as perspectivas que estudam as ciências no geral e os campos disciplinares em particular. Cada área científica é determinada e delimitada por um certo paradigma, de acordo com a ideia de Thomas Kuhn, filósofo da ciência e físico da década de 60 do século XX. Determinada linguagem e mecanismos sociais consolidam as concepções filosóficas desses paradigmas científicos. Dessa forma, a gente não pode ver a ciência como separada do tempo que ela emerge, já que os paradigmas também são delimitados histórico-socialmente. Depois do desenvolvimento da ciência, do Renascimento, que consideramos seu momento fundante, até o século XVII, posteriormente XVIII e até chegar ao XIX, houveram diversas modificações. E o nosso trabalho visa abordar essas modificações por uma abordagem historicamente contextualizada, tentando identificar a relação causal entre as modificações históricas e a ciência que temos hoje. Dessa forma, utilizamos metodologicamente a história das ciências epistemologicamente direcionada, ou seja, um estudo epistemológico exploratório e para dar conta do nosso objeto de estudo. A partir dos nossos estudos, nós definimos ciências naturais como as áreas científicas que dedicam-se ao estudo dos objetos e fenômenos existentes no mundo, independente da ação humana, englobando principalmente os campos contemporaneamente chamados de física, química e biologia, que na época não era necessariamente tratada dessa forma. Atualmente também podem ser chamadas de ciências empíricas, pois dependem de uma metodologia experimental. Mas na época, a gente estava num momento bem de delimitação e de separação entre as ciências e a filosofia. Então, a física, ela era chamada, na verdade, de filosofia natural, e a biologia, mais história natural. E a química estava num momento de transição muito questionável. Esse século XIX é considerado o período de raízes do pensamento científico contemporâneo. E ele é embasado sobre 3 perspectivas principais, baseadas no VEL, em 2013. 1. Sobre qualquer problema é possível uma certa forma de olhar que torna qualquer problema complexo simples, ou seja, dedução analítica cartesiana. 2. Um tipo de experimentação permite estabelecer de forma verdadeira as regularidades da natureza. E 3. Há, de fato, leis universais, válidas em todos os contextos para todos os objetos físicos que são suscetíveis a uma exposição matemática. A partir desses princípios, é possível sistematizar o conhecimento que, na verdade, é obtido apenas a partir de nossos sentidos, de forma difusa. Na Itália renascentista, já haviam academias de ciência na Europa. Que essa formação de academias permitiu o fortalecimento do saber científico. Mas a que ainda, como já tratamos, não era considerado ciência. O termo cientista foi usado pela primeira vez em 1834 por William Whewell. O termo filósofos, na época,
ele não dava conta totalmente de cada um dos campos científicos institucionalizados. Os microscópios foram sendo desenvolvidos. A taxonomia descritiva já era estável depois da abordagem de Linneu, no século XVIII, considerando ainda a imutabilidade das espécies. A química moderna já tinha sido desenvolvida com Lavoisier, no século XVIII também, tratando questões sobre oxigênios e formulando a teoria da combustão, a partir da perspectiva dos organismos vivos. Newton também já era bem conhecido na época. No início do século XIX, tem um conflito claro entre o reducionismo e o antirreducionismo, que acabou questionando os princípios de Descartes e de Newton. As hipóteses científicas poderiam ser consideradas, então, na verdade, não um critério de verdade propriamente dito, mas organizações esquemáticas ou pedagógicas, de acordo com Bachelard. Mas parte da ciência que tendeu ao positivismo acreditava-se real por seus objetos, ainda que hipotética pelas relações entre os objetos. Na época, a eletricidade e a físico-química tiveram um grande boom. A termodinâmica, ela surge e é consolidada partindo da lei da condução de calor de Fourier. O eletromagnetismo se fortalece com Faraday. Então, na verdade, assim, Faraday une a eletricidade e o magnetismo em 1831. E posteriormente a gente tem as leis de Maxwell que fundamentam de fato a teoria do eletromagnetismo. Na biologia, a gente tem Alexander von Humboldt, que pensa de modo complexo e antirreducionismo, que trata da relação entre os organismos e o ambiente, utilizando tanto abordagens quantitativas quanto qualitativas, elaborando as bases da biogeografia e uma ecologia no sentido de economia na natureza. Eu esqueci de dizer, que é importante frisar, que a abordagem econômica também estava sendo muito importante nesse sentido, como uma forma de ordenar, dimensionar e elaborar as populações de uma forma que elas pudessem servir para o funcionamento do sistema socioeconômico. E isso tudo serviu para o desenvolvimento das ciências naturais também. A massa de dados empíricos sobre as propriedades físicas e químicas das substâncias a nível molecular permitiu o desenvolvimento de uma química também baseada em medidas matemáticas. A biologia começa a se preocupar principalmente com o controle e manipulação dos processos vitais. Nós temos Claude Bernard, que lança a fisiologia experimental, trazendo a experimentação também para os elementos da medicina. E os laboratórios passam a ser cada vez mais essenciais para critério de verdade. Alguns outros autores pioneiros, como Wöhler e Liebig, no campo emergente da química orgânica, demonstraram que era possível também usar análise molecular para compostos e complexos vivos. A vida, ela começa a ser entendida não como um aspecto metafísico, mas como um aspecto especificamente orgânico. Nós sabemos exatamente que não foi o Darwin, mas ele serve como um autor elementar nesse processo de modificação epistemológica do século XIX. No século XIX, também foi inventada a máquina de escrever, a fotografia, o sabão, a lâmpada incandescente, a fonografia e o próprio fonógrafo, que posteriormente, no mesmo século, permitiram que fosse criado o disco de vinil e o amplificador de som, gramofone e a máquina de costura. Esse século é logo após o início da Revolução Industrial Burguesa da Inglaterra. O que nós podemos ressaltar com isso é que as principais mudanças epistemológicas na ciência, elas foram se aliando cada vez mais com as demandas da sociedade industrial.
Com esse alinhamento das ciências às demandas industriais, a natureza passa a ser traduzida como recursos naturais, lucro e prejuízo, sob as perspectivas de revolução e progresso. O século XIX foi um momento crucial para que as ciências naturais se tornassem autônomas e a parte do pensamento filosófico, separando os dois ramos, filosofia e ciências naturais, principalmente, nesse caso. O pensamento inferencial das ciências se torna subsumido ao recurso experimental. Esse século foi um século de explosão para as ciências biológicas. Nesse período, foram desenvolvidos os seus principais paradigmas unificadores, como a teoria da celular, da evolução e a genética. Também, no período, foi desenvolvida uma química cada vez mais experimental e cada vez mais abrangente, tratando também das moléculas orgânicas. A física, desvendando os mistérios da eletricidade e do eletromagnetismo, também nos traz um baque epistemológico, porque a partir dessas descobertas foi possível levar eletricidade para as casas. Posteriormente, como perspectivas, a gente tem as modificações políticas e sociais do século XX que permitiram novas descobertas que alteraram também a compreensão do significado das ciências e seu propósito e o que elas dizem para o mundo. Nessa forma, precisamos também fazer uma leitura do que ocorreu no século XX. Muito obrigada.